Estamos começando mais um Abradilan Cast, um projeto da Abradilan que tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico. Este conteúdo está disponível no canal da Abradilan, no YouTube e também no perfil da Abradilan no Spotify. Eu sou Viviane e é um prazer enorme estar aqui com você e com os meus convidados aqui hoje, especialmente para esse podcast, para esse videocast, que é o Márcio Cervo, proprietário da distribuidora Gaúcho Farma. Márcio, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Uma satisfação estar com vocês hoje. Satisfação é nossa. E o César Bentin, do iQube, a empresa que audita o setor farmacêutico. O César é uma pessoa muito conhecida no setor. Obrigada, César. Obrigado pelo convite, Vivi, Abradilan, super satisfação aqui com o Márcio. Vamos bater um papinho agora sobre o mercado. Vamos, estou muito animada com esse projeto, viu? Muito feliz. Bom, nesse episódio a gente vai conversar sobre o que está por vir na venda de medicamentos. A gente vai falar um pouco sobre multicanalidade, né? Muitos canais aí dentro dessa cadeia. E aí, a palavra da vez é diversificação, né? Diversificação de canais de venda. Ou seja, o cliente compra pela loja, pelo site, pelo WhatsApp, pelo marketplace, enfim, vários canais. A minha primeira pergunta para os dois, eu gostaria que os dois comentassem isso, é como a cadeia, indústria, distribuição e varejo estão se preparando para essa multicanalidade, para atender essa diversidade de canais que o consumidor vem buscando muito fortemente também depois da pandemia, né? Agora que a pandemia deu uma trégua para a gente. Márcio, quer começar? Vamos lá, então. Eu acho que o setor farmacêutico, ele ainda tem um perfil muito transacional, né? A indústria fabrica, a distribuidora distribui como elo da cadeia, vende para a farmácia vende para o consumidor. Nos últimos anos, e eu acho que a pandemia acelerou, é a preocupação com o consumidor, né? É tornar e se preocupar com o consumidor como o centro do universo, né? Tanto em relação à indústria como à distribuição e o varejo. Então, a criação de serviços no ponto de venda, preocupação com mix de produto, nichos de produto. Nosso país é continental, né? São mais de 5 mil municípios, 200 milhões de habitantes. A necessidade de Manaus é muito diferente da necessidade lá de Uruguaiana, né? Terra do meu estado. Então, eu acho que o canal ele tende a começar a se adaptar e a criar, né, produtos e serviços específicos para cada público consumidor. Então, se eu tenho uma característica em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, de pessoas com alto poder aquisitivo, ali eu vou ter um mix de produto, uma abordagem, uma comunicação com o médico, uma comunicação com o consumidor, né, e a cadeia toda envolvida, né, para atender em plenitude toda a satisfação desse consumidor, né, desse shopper que vai na farmácia. Então, o canal ele já tem avançado, né, de forma eletrônica, intercâmbio de dados, acho que isso já é passado, né, o setor farma ele tem uma aproximação, uma ligação muito forte, mas ainda eu acho que carece uma preocupação maior com o consumidor, né, a preocupação de atender 100% da prescrição, de que a prescrição seja atendida, né, de que o consumidor ele tenha acesso à saúde, porque se a nossa população tiver mais acesso à saúde, certamente, né, a gente vai ter mais venda e mais atendimento e atender a doença, né, atender a cura e as patologias que são demandadas pelo consumidor. Então, acho que esses são alguns pontos assim que me preocupam e que estão sempre no nosso cenário. O que você está querendo dizer é que não basta o setor se preocupar em como ele vai fazer essa venda, se ele vai fazer no aplicativo, se ele vai fazer no site, mas é o que o consumidor está buscando com essa compra, digamos assim, né? É fazer um movimento inverso, é ter o olhar do consumidor, é isso? Isso, e acho que a multicanalidade, ela é uma consequência de vender, de atender o consumidor no formato que ele quiser. Se ele quiser ir na loja, eu vou vender. Se ele quiser receber mercadoria em casa, eu vou atender. Se ele quiser receber esse produto no consultório, no hospital. Então, acho que tem vários pontos assim que podem ser combinados e costurados, né, para que esse consumidor seja
atendido em plenitude. César, isso a gente está falando aqui de informação, de estudar esse consumidor, de entender como ele se comporta, e nisso o IQVIA tem um papel muito importante, né? Eu queria entender como vocês, dentro da empresa, com essas pesquisas, com a definição desse perfil, como vocês estão entendendo, fazendo a leitura dessa multicanalidade, dessa diversificação de canais. Ela é realmente importante? O consumidor está querendo ter ao alcance vários canais para fazer as suas compras? Então, acho que eu concordo com o que o Márcio estava falando aqui, mas assim, a gente tem que ter em perspectiva antes de Covid e depois de Covid. Antes de Covid, tinha uma certa previsibilidade. Tá tudo bem ali, o consumidor prefere fazer suas compras na farmácia. 70% das vezes ele vai buscando medicamentos pelo perfil de venda de uma farmácia. E tudo bem, está todo mundo tranquilo com isso. E o peso da venda online no mix total era de menos de 2%, né, nessa época, antes de pandemia. Depois veio uma expansão maior, até as pessoas, a farmácia estava aberta, mas as pessoas... antes da pandemia. Antes da pandemia, 1,5%, não mais do que 2%. Então, veio a pandemia, apesar das farmácias estarem abertas pela sua essencialidade e atendimento, muitas pessoas optaram por utilizar o canal digital para comprar. Isso teve uma expansão. E hoje nós estamos na casa de 6,5%, 7% do mercado total. Verdade que há redes de farmácia que chegam a perto de 20% e tem outras que ainda sequer têm esse canal. Mas o fato é que sim, o consumidor veio experimentando outras alternativas para ser atendido na sua demanda. Agora, para que a gente considere o tamanho da oportunidade que já está apresentada e o que está por vir, a gente precisa escutar cada vez mais o consumidor. E entender o que ele vai buscar. É um medicamento sob prescrição? É uma dinâmica. E como é que está amarrada essa prescrição? Tem um crescimento importante também da prescrição eletrônica. E como é que é o comportamento dessa tramitação da receita dentro da farmácia. Então, só para falar de medicamentos sob prescrição, quando você vai para a MIP, tem uma emergência de uso em boa parte dos MIPs, os analgésicos, os estomatológicos, os antigripais, que em geral a multicanalidade acaba não atendendo, pela emergência do uso do produto, né? Então as pessoas acabam passando numa farmácia, compra até a água e já toma o produto imediatamente. Mas existem MIPs que é possível você fazer uma compra mais programada, que aí tem mais a ver. Dermocosméticos hoje, dos produtos da cesta de farmácia, o dermocosmético é o número 1, em termos de penetração, já está quase com 20% de maneira geral. As redes mais desenvolvidas já devem estar próximo de 40% de tudo que vende de dermocosmético está no canal digital. Então, Viviane, para a gente entender de uma maneira precisa, não é aquela coisa do one size fits all. A gente vai ter que entender por cada uma das indústrias, aí me atrevendo a falar um pouco da indústria, cada indústria dentro do seu portfólio vai ter que buscar um entendimento mais aprofundado de qual é o desejo do consumidor para melhor atender ele na hora da compra. Do que ele está precisando comprar emergencialmente, ou ele pode programar essa compra, seja um dermocosmético ou qualquer outro produto que está disponível hoje na farmácia, os leites, sejam infantis, os adultos que estão na farmácia. Então, a gente vai ter que entender e aproximar cada vez mais os elos da cadeia, indústria, distribuição e varejo, para que essa multicanalidade que você está dizendo seja plenamente atendida. O que está por vir, a gente ainda... seria prematuro a gente dizer, porque ainda a gente não saiu da pandemia, né? Estamos todos livres, etc. Né? Falei, agora que a gente já passou, né? A pandemia já acabou, a gente fica com essa sensação de que a gente, uma hora os números sobem um pouco, outra hora não, então a gente fica meio sem saber se a gente pode dizer que a gente já saiu de pandemia ou que a gente está em pandemia. É tudo muito imprevisível, né? É muito difícil prever isso. Agora, você colocou um ponto que é assim, a MIP, por exemplo, é uma venda programada que pode ser que ele faça no online. E aí ele vai na farmácia para comprar um medicamento da urgência. Eu, por exemplo, quando vou na farmácia comprar o medicamento da urgência, eu já compro o MIP, eu já compro tudo que falta. Eu já estou ali comprando o que eu preciso naquela hora, eu olho, eu vejo, tanto que o gerenciamento de categorias funciona bem para isso, para lembrar o consumidor do que ele tem que fazer ali dentro, né? Então, eu não vejo muito assim, essa coisa da programar a compra na farmácia. Eu ainda sou
do público que vai à loja física, né? Esse 2, 3% do mercado é no digital, a gente ainda não conhece esse consumidor, né? O nosso setor está começando a aprender, a conhecer, a saber como funciona, qual é o perfil, quem são, né? Quanto gastam, que tipo de produto. É muito novo, assim, embora tenha 2 anos aí que, né, teve um crescimento expressivo, mas ainda é uma ponta do mercado. E eu acho que a integração, assim, a parceria entre a indústria, a distribuição e o varejo, ela já existe hoje muito forte, assim, com várias iniciativas, né, seja através de OL, de treinamento de equipe de vendas, de técnicas de merchandising, exposição, layout do PDV, e outras várias iniciativas, mas muito voltadas para a questão negocial, transacional, de compra e venda de produtos, e não pensando no consumidor, né? Então, eu acho que essa é a próxima ponta, assim, de disrupção, é de toda a cadeia olhar mais o consumidor e pensar, quando esse consumidor entra no meu varejo, ou acessa o meu site, ou vai no médico, como é que eu vou poder atender ele com todas as necessidades de produto que ele sabe que tem e com as que ele não sabe que tem, mas que a gente quer oferecer para ele, né? Então, Mas, o canal alimentar e de cosméticos, né, de descartáveis, já conhece muito mais o seu consumidor, quem usa o produto, como usa, eles já estão um pouco na frente, né? Eu vejo que o farmacêutico, o próximo passo, eu acho que o desafio, né, para o nosso setor é esse. Assim, a gente está sendo falado muito, né? Tema de debate. A gente tem hoje cerca de 65 mil, talvez 65 mil farmácias independentes. Me corrija, César, se eu estiver enganada com esse número. 55, 60. E o pequeno empresário, o independente, melhor dizendo, né? É muito difícil para ele ter acesso a essas informações, né? Ter acesso ao comportamento do consumidor, ter acesso a dados, ou tem, César, acesso a essas informações para ele poder tomar a decisão. Ele está tão ligado, envolvido com a operação da farmácia, que não lhe sobra tempo para fazer essa parte da gestão, analisar esses dados e tomar decisão. Muito difícil para o independente, né, César? Sim. Até porque isso tira dele a visibilidade de mercado e acaba dependendo muito do feeling dele, de empresário, de atuar, né? E ter uma competência instalada, porque, vamos lá, 60 mil farmácias, 55 mil farmácias independentes que estão aí, trabalhando, funcionando, atendendo milhões de pessoas. Então, dá para melhorar sempre. O desafio é como levar essa informação para o empresário que tem um negócio familiar, que numa crise, se ele tem 3 funcionários, ele demite 2, mantém 1 e coloca a família para trabalhar, por exemplo. Então, é muito apertado, né? Isso tem a ver com o desenvolvimento do próprio setor e todos os movimentos que os demais canais estão fazendo. Redes, já tem toda uma estrutura. O associativismo, que é um caminho de profissionalização contínua. E como que as independentes vão navegar nisso de uma maneira isolada, standalone, vai ficando cada vez mais difícil. Nosso mercado é super pujante, super forte, mas ainda vai se desenvolver muito. Quando você olha modelos internacionais, não dá para comparar muito com a Europa, porque a Europa tem uma configuração, inclusive, de financiamento diferente, mas quando você olha para os Estados Unidos, Exato. É mais apertado o ambiente para que a farmácia independente viva, né? Então, a gente precisa cuidar do varejista independente de uma forma muito peculiar. E aí entra todo o trabalho da distribuição, que vai para uma linha muito mais de prestação de serviço, de aproximação, para fazer essa ponte. Talvez o elo da cadeia que está mais próximo de ajudar o varejista independente a se desenvolver é exatamente a distribuição. Por isso o papel da Bradilan nessa articulação para os seus mais de 100 associados é fundamental para você conseguir chegar com alguma estrutura que venha se somar à pequena ou média estrutura que o pequeno varejista tenha. Então, aproveitando esse gancho que você está dando, vamos ampliar um pouquinho e falar sobre como o distribuidor poderia atuar como operador logístico nas vendas online. Aí é uma coisa assim, meio, parece surreal, mas já se fala sobre isso. A farmácia vende para o consumidor
e o distribuidor faz a entrega, ou seja, ele atua como operador logístico. Seria viável isso, Márcio? Como que você enxerga, analisa essa possibilidade do distribuidor fazer o papel do operador logístico nas vendas online da farmácia ou mesmo da indústria? Eu acho fundamental, principalmente no ponto de vista da linha de produtos, né? Porque um PDV ele tem uma limitação de espaço, né? E o consumidor que está do outro lado em casa ou em algum lugar fazendo uma compra, ele não tem uma limitação de produto, né? Ele define que quer comprar um produto e ele vai atrás daquele produto até encontrar. Então eu acho que a ligação do distribuidor com o varejo potencializa a linha de produtos que vai estar disponível para o consumidor, né? Nós lá na nossa empresa, na Gaúcha Farma, nós já temos algumas iniciativas em relação a esta, né? Fechamos uma parceria com Consulta Remédio, né, para justamente a farmácia vende pelo Consulta Remédio, nós fazemos a entrega, a reposição do produto, né, para a farmácia. Já temos algumas... Para a farmácia ou para o consumidor na casa dele? Para a farmácia entregar para o consumidor. Né? E temos um projeto dessa ponta de entregar para o consumidor, a farmácia fazer a venda e a gente entregar para o consumidor, mas tem uma questão regulatória ainda que precisa ser superada. Né? Então, eu acho que essa questão do digital, ela é mais um formato de venda, né? Tanto para o consumidor quanto para a farmácia. Né? A nossa venda online de B2B, né, para a farmácia, ela já é muito expressiva dentro da empresa, mas eu não consigo enxergar os canais sozinhos. Né? Eu sempre, quando eu vejo os canais de venda, eles se complementam. Então, eu tenho farmácias que compram pelo representante, que compram pelo televendas, que compram pelo pedido eletrônico, que compram pelo OL, que compram pelo site, né? E eu tenho clientes que só compram pelo televendas, clientes que só compram pelo representante. Então, eu acho que a gente tem que ter essa multicanalidade de opções de compra, né? Tanto a indústria como a distribuição, como a farmácia, mas para o consumidor também, né? A questão da farmácia pequena, independente, Viviane, até puxando um pouquinho o assunto anterior, muitas vezes o pequeno, por ser pequeno, ele tem mais agilidade para implementar uma venda pelo WhatsApp, né? Colocar um site, rodar um site com baixo custo. E a gente acha que é simples isso, mas para uma empresa maior, adotar uma ferramenta de WhatsApp corporativa para 50 usuários, para 100 usuários, é muito mais complexo, muito mais custoso, né? Demanda muito mais energia. Olha que interessante. Então você está dizendo que a venda online, o e-commerce, o site, é possível para o independente também, possível, em termos sim, de custo, de estrutura. E hoje, com a universalização do conteúdo, todo mundo tem acesso a tudo, né? Não é que nem há 20 anos atrás que as informações chegavam de trem nas cidades do interior, né? Então, uma farmácia mais distante que eu atendo lá em Uruguaiana, que fica a quase 700 quilômetros de Porto Alegre, ela tem a informação, ela entra na internet, assiste esse conteúdo, né? Assim como ela vem na feira e, né, busca informações, busca linha de produtos. Então, eu não vejo que o pequeno possa ter alguma dificuldade. Se o pequeno ele tem uma boa gestão, para mim isso se resume numa boa gestão. Aí a gente tem pequenos e médios independentes com uma boa gestão que fazem frente para as redes. Talvez não tenham o mesmo poder de caixa, né? Mas vão fazer frente, né, disputando o consumidor. Isso é saudável para o mercado, para o consumidor. Isso é muito saudável, né? Pensando bem micro, uma boa estratégia de WhatsApp pode fazer uma diferença incrível. Exato. E outra, você com um pouquinho de dedicação consegue fazer uma boa estratégia de geolocalização via Google. Sim. Você está falando de... Nós, na equipe, nós temos uma métrica de acompanhar tipos de cidades, né? Cidades com menos de 50 mil habitantes, entre 50 mil e 300 mil, 300 mil e 1 milhão e mais de 1 milhão de habitantes. Para uma cidade de 50 mil habitantes, que tem muitas cidades no Brasil, das 5.500 municípios que a gente tem muitas que tem menos de 50 mil. Naquela cidade onde a farmácia independente muitas vezes é a referência, uma boa estratégia de WhatsApp funciona muito bem. E existem plataformas hoje que facilitam isso, plataformas profissionais, que você faz o atendimento do WhatsApp de uma maneira completamente organizada, estruturada, né? E aí facilita muito. Quando a gente fala de digitalização, às vezes é um monstro. É. E os nativos digitais, eles chegam com uma
uma cabeça diferente. Lidar da minha geração, mais velha aqui da mesa, tranquilamente, a gente lida de uma maneira, mas os nativos digitais é um outro comportamento. Eu acho que é isso que o Márcio estava dizendo, é muito novo para a gente entender o paciente, o shopper ou o consumidor, dê o nome que você quiser para o nosso cliente, ele tem comportamento. Então, a coisa de uma bala de prata não vai matar esse tigre. A gente vai ter que entender direito para avançar. No caso do independente, não vamos imaginar que são amadores. Tanto que é um dos setores mais resilientes que eu conheço, gente. 2 anos e meio fazendo aferição entre abre e fecha, tem canais que tem uma relação de abre e fecha a loja pior do que as independentes. Então, tem muita gente competente e super bem estruturada por aí. Não vamos tratar o independente como coitadinho. Porque muitos deles sabem o que estão dizendo, sabem o que estão fazendo e sabem exatamente como competir. Especialmente, não só, mas especialmente nas cidades menores. Eu conheço uma farmácia independente no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, chamada Farmácia do Leme. Não sei se vocês já ouviram falar. É de um farmacêutico sensacional, Ricardo Valdetaro. É uma farmácia centenária, de 1800 e alguma coisa, né? Ou até mais, não sei fazer essa conta agora. Mas é uma farmácia independente e o Ricardo trabalha muito bem essa diversificação de canais e ele toma decisões muito pautado em que o consumidor dele deseja. Ele sabe muito bem quem é o cliente da farmácia do Leme, o que ele precisa fazer, tanto que ele tem até um atendimento para oncológicos, mas ele sabe quem é que vai comprar, quanto aquele cliente pode pagar. Então eu acho que ele é um case de sucesso. A farmácia do Leme é um case de sucesso, acho que ela entra um pouco nisso que você estava comentando. Não dá para tratar o independente como coitadinho, não, porque muitos sabem o que estão fazendo. Proprietário? Ricardo Valdetaro. Quantos Ricardos Valdetaros não existem pelo Brasil afora? Centenas, se bobear milhares, né? De pessoas que tem ali o seu composto, lógico, não tem o mesmo nível de competitividade, mas encaixa um pouco, que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas vou aproveitar o gancho. Farmácia é um lugar de acolhimento e não de abastecimento. Abastecimento é supermercado. Acolhimento é farmácia. Mas as pessoas vão buscando... vem de agora, né, César? Cada vez mais. Eu acho que a pandemia acentuou muito isso, né? Mas quando a farmácia se posicionou até legalmente como um ambiente de saúde, que não faz tanto tempo... A Lei 13.021 de 2014 traz essa redação de farmácia como estabelecimento de saúde. Deixa eu fazer se me permitir, uma interpretação da tua fala aqui agora para uma linguagem um pouco diferente. A farmácia é vista como uma solução para bater a cota, né? Quando a gente vê que o consumidor, né, é o responsável por a gente oferecer melhores produtos e serviços e não se preocupar com a cota em si, mas em atender a necessidade de um público, a gente vai ter subido um degrau nessa escada. Porque daí havendo uma consequência. Exatamente. Entendi. Com certeza. Agora, tem também uma tendência, Márcio, a própria Eurofarma, eu entrei no site da Eurofarma para ver como funcionava, eu entro no site da Eurofarma, eu estou citando porque eu acho importante, a quem quiser também pesquisar, é interessante. Aí a Eurofarma mostra os produtos, eu escolho o produto, clico naquele produto, ela me joga para o site de alguma grande rede, eu observei que são grandes redes, e aí no site dessa grande rede eu faço a compra. Como é a entrega desse produto? Onde que a distribuição entra nessa relação da indústria diretamente com o varejo? Bom, eu acho que tem alguns pontos aí que merecem ser colocados aqui do seguinte aspecto. Acho que a indústria preocupada em atender a necessidade do consumidor. Essa prescrição, ela sai cara, né? O médico está sendo visitado, o consumidor está indo lá e precisa do tratamento e pode não encontrar esse produto. Né? Então, a preocupação da indústria em dar acessibilidade, em mostrar o seu produto para esse consumidor e mostrar para ele que ele pode comprar pelo site da indústria, que ele vai ser atendido, eu acho que é uma evolução muito grande essa preocupação com o consumidor lá na ponta. E não somente, né, em vender para a distribuidora ou bater a cota, né, e para a farmácia. Então, isso é o que demonstra a integração que nós já temos, né? Quando você entra no site para comprar um produto lá no site da Eurofarma, por trás disso tem uma relação comercial muito forte da indústria com a distribuição e com o varejo, para proporcionar esse produto
para ser atendido lá a prescrição da receita, né? Acho que esse tipo de alternativa... Quem faz a entrega é a própria farmácia, nesse caso. Nesse caso A específico, distribuidora abastece e a farmácia faz a venda e entrega. Sim, tem um staff aí por trás muito grande para fazer isso tudo acontecer, né? Entendi. Até pelo tamanho do nosso país, né? César, você já comentou que hoje o percentual da venda online está cerca de 6,5%, 7, né? por aí. 7%. Você acha que em algum momento o digital vai se sobrepor à loja física? Acho pouco provável, pouco provável. Tem espaço para crescer, especialmente algumas categorias, né? Mas ele ser o predominante, eu acho pouco provável. Até por isso que eu estava comentando, né? As pessoas vão numa farmácia até 70%, existem algumas redes individualmente que colocam essa informação de forma pública, né? A gente escuta bastante no mercado. Cada 10 compras feitas em qualquer que seja o canal digital, qualquer ele, o site, etc., a retirada é em loja, em 7 vezes. Ou seja, 70% das vezes as pessoas optam em passar na farmácia para retirar. Isso vai mudar? Não sei, mas é a realidade de hoje em dia que mostra talvez um traço, uma dica, pelo menos, desse consumidor que precisa ser cada vez mais estudado naquele binômio conveniência e emergência. Porque a pessoa acabou de sair do pronto-socorro, ela vai direto ali para a farmácia. E estando dentro da farmácia, ela acaba observando outros produtos que ela está faltando em casa, ela pega uma promoção, etc. E vale todo o que nós temos de know-how de gestão de categoria, né? Até uma ocasião que eu tive a oportunidade de interagir com a Disney Corporation, um licenciamento que eu fiz com eles, disseram, uma mãe que entra numa farmácia com uma receita de um antibiótico para o filho, saibam, essa mãe está angustiada para ver o filho sorrir de novo. E além do antibiótico que foi prescrito pelo médico, ela vai querer levar uma indulgência. Não deixe, isso é Disney falando, não deixe essa mulher sair da sua loja para buscar na loja de brinquedo, que é seu concorrente indireto, essa indulgência. Porque nós temos aqui na Disney, ele abre, nós temos shampoo da Frozen, nós temos creme dental do Homem-Aranha. Indulgências, todas aquelas balinhas e chocolates que ficam ali no check-out, é um desespero. Pronto. O meu filho quer comprar todas aquelas balas e chocolates. Pronto, então, você percebe, a mãe entrou, provavelmente o pai está no carro esperando a mãe ir lá pegar o... E ela fala, eu quero levar alguma coisa para ele brincar, para distrair, porque ele está muito caído, chorar, etc. né? Isso é comportamento do consumidor e comportamento de uma gestão da família que eu aprendi com a Disney, que tem uma afluência muito grande. Quem não conhece, dá uma estudada na Disney, estratégias Disney para farmácia, aplicado para farmácia. Então, e é um momento de angústia e que a criança adoraria receber um mimo, né? Por que não um shampoo da Frozen, um creme dental do Homem-Aranha e assim vai, né? Então, são maneiras que a gente tem de entreter o consumidor dentro da nossa loja para recuperar a saúde, resgatar a saúde e depois manter essa saúde. E aí é que a farmácia acaba sendo esse parceiro de bem-estar e não só de recuperação da saúde, né? Em geral, graças a Deus, mais de 99% da nossa população é saudável. É verdade que a maioria das pessoas treina todo dia para estragar a saúde. Uma hora dá certo. Mais cedo ou mais tarde vai dar certo, porque a gente come mal, a gente dorme mal, a gente vive mal, portanto a gente treina todo dia. Isso está mudando, inclusive até pauta aqui do videocast, a gente vai discutir um pouco essa nova tendência, né, da saúde, da busca pela saúde, do consumo de suplementos, né? Você acompanha, você sabe que o consumo de suplementos está crescendo, né? Como que a farmácia pode atuar nesse mercado de bem-estar e fazer o que você está dizendo, né? Prevenir a doença. E não tratar a doença, né? Eu tenho algumas redes no mercado que estão com esse propósito, né? Por isso estão investindo em produtos de prevenção, de bem-estar, justamente para evitar que a pessoa adoeça. O que é um paradoxo, porque a farmácia vive da venda do medicamento, né? Então ela tem que criar um mix que ela também consiga ganhar dinheiro com esse mix, mas não para tratar a doença, mas para prevenir essa doença, né? Não sei se vocês também entendem um pouco dessa forma. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse contrassenso é aquela coisa, olha, existe um problema no mundo e eu estou aqui para resolver esse problema, que é dispensar medicamentos. Ninguém duvida que isso é uma atividade lícita, indispensável, inclusive. Mas por que eu não posso atuar
na vida inteira da pessoa. Sim. Se nós formos perceber, na vida de Conceito de saúde integral. Total. Né? Então, é Total. aí que a farmácia vai indo, muito mais do que defender o que tem, para ampliar negócio. Tem um case interessante, se não me falha a memória, da CVS nos Estados Unidos, que eles tinham uma boa parte da receita vinda da venda de cigarros. Década de 80, por aí. E aí se tomou a decisão de parar de vender cigarro, porque era um lugar de saúde. Tinha um posicionamento, os consultores vieram e tinha que tomar essa decisão. Eles deixaram de vender cigarros. Só que a venda de diversos outros produtos cresceu exponencialmente. Porque o consumidor entendeu que ali era um lugar de saúde. Não lugar. Então a receita perdida, tem um case, só vocês googarem aí, tem esse case, acho que é CVS, se não me engano, que eles tomaram essa decisão e a farmácia é a mesma coisa. Quer dizer, os problemas de saúde vão existir anyway. E eu estou aqui para dispensar, porque eu tenho todo o cabedal técnico, regulatório, para dispensar o medicamento, seja MIP, seja prescrição. Agora, eu não preciso parar aí. Não, e olha que interessante, a RD, Raia Drogasil, a rede, o grupo tomou a decisão de não vender refrigerante nas farmácias. Olha que interessante. Já tem um tempo que eles não vendem mais, justamente porque eles estão no propósito da saúde integral, de prevenir, de cuidar da saúde do cliente, e eles suspenderam a venda do refrigerante, porque o refrigerante não combina com o conceito de saúde, né? Eu acho que, inevitavelmente, um dia a gente vai cair num médico, né, num remédio, num hospital. Acho que a busca por uma maior expectativa de vida e viver bem e tudo mais, isso é ótimo. O ser humano, ele acaba não se preocupando, enquanto a gente está bem, né, a gente acaba não se preocupando porque a gente está bem, né, de uma forma geral. A gente acha que não vai adoecer nunca. Agora, né? o nosso setor, a gente viu isso acontecer na pandemia, não só produtos relacionados à doença de Covid, que cresceram exponencialmente, como produtos, né, para prevenir, né, para prevenir a Covid, como vitaminas e tudo mais. Vários produtos que cresceram bastante a venda. A vitamina D, eu me lembro, né? Saíram algumas pesquisas falando da vitamina D. Esse boom já deu uma caída, né? Agora, a gente vê iniciativas, por exemplo, eu vi nos Estados Unidos, numa das viagens que a Bradilan fez para São Francisco, planos de saúde, né, oferecendo descontos para os beneficiários que fazem que usam uma alimentação. Eram 3 critérios: alimentação, ida ao médico e exercício. Eram 3 critérios daqui. Quanto você mais pontuava nesses quesitos, o seu plano de saúde ficava mais barato, né? Porque você acaba aumentando. Ia gastar menos, exatamente, né? E acaba com esse usuário. E lá assim. O plano paga o medicamento. Então lá de fato tem uma preocupação no bolso, né? Muito interessante de prevenir, de tratar você com 20 anos, já não toma refrigerante, não toma isso, não come aquilo, para você ter uma expectativa de vida maior, né? E demorar mais tempo para tomar remédio. Olha, então, se eu me cuido, se eu faço exercício físico, se eu me alimento adequadamente, eu tenho menos chance de adoecer. Exato. E eu reduzo a despesa do plano de saúde comigo, e por isso ela pode melhorar o preço do meu plano. O seu risco para o plano de saúde é menor. Já temos entre nós o fiscal que faz isso acontecer, que é esse cara aqui. Ó. Isso daqui está cada vez mais barato, e já nós vamos ser convidados a usar um desse. Porque tudo isso é super válido, mas eu preciso acompanhar o que está sendo feito no dia a dia. E esse aqui é o fiscal. É o fiscal. Até o Harari fala no livro dele, né, que as questões de LGPD ligadas à saúde é uma batalha vencida. Por quê? No futuro bem próximo, isso não é uma década, isso é já, porque o sistema de saúde não se paga mais. Público ou privado, ele já está no limite absoluto. Nós precisamos de uma virada. E a farmácia tem tudo a ver com isso. A farmácia tem tudo a ver com isso. E assim, nós precisamos de uma nova dimensão, de uma nova dinâmica. Então, ter medo de deixar de vender medicamento é uma bobagem que não para em pé. Então, já a gente vai ter esse acompanhamento que vai ser sustentável ou não, dependendo do comportamento individual. E quem é o player que está mais próximo de fazer o acompanhamento do fiscal? A farmácia. Quantas vezes a gente vai no médico por ano? Para aqueles caras mais ativos. As mulheres são muito melhores do que a gente. Mas é 2, 3 vezes por ano que a gente vai no médico.
fazer um acompanhamento, check-up, etc. Na farmácia nós vamos todos os meses. Ô, Márcio, o comentário do César me trouxe uma questão aqui, né? A gente está falando assim, bom, se a gente está vendo uma tendência de promoção da saúde, do incentivo à saúde, a gente está falando de venda de produtos que não são medicamentos, são os não medicamentos. Suplementos, vitaminas, complementos, enfim, produtos naturais, barrinha de cereal, acessório, testes de monitoramento para você se monitorar, né? A distribuição ela é muito forte no medicamento. Como está isso? A distribuição ela está se preparando para essa abertura no mix, para abrir mais para o não medicamento, para trazer mais não medicamento para o portfólio dela, porque a maioria está focada no medicamento. Inclusive, no debate recente que eu assisti, isso foi comentado, né? Quer dizer, muitas vezes a farmácia precisa buscar no canal alimentar o que ela não encontra na distribuição. Como que o atacado está se preparando para esse mix de não medicamentos? Olha, na nossa empresa nós já temos uma parcela relevante de venda de não medicamentos. Dentro dessa categoria de cosméticos, suplementos, testes, acessórios, medidores, enfim, vários até sapatos, calçados ortopédicos, muleta, enfim, vários produtos. Eu não sei, o César pode nos ajudar mais falando sobre o panorama do Brasil, mas eu vejo na Bradilan vários distribuidores já com um perfil muito eclético de linhas de produtos, não só no medicamento. A gente já vê uma ampliação aí grande nesse quesito. Total. Interessante. Bom. Total. Eu vou dar um spoiler. Mês que vem tem para você ver como isso é relevante e ainda o nosso segmento tem muito a desenvolver. Mês que vem, um evento aqui em São Paulo. Mês que vem a gente está falando de abril. Abril agora de 2023. Qual a data? Você sabe a data? 14, 15 e 16 de abril. Do Arnold. Arnold Schwarzenegger. Eles convidaram a gente para falar para os empresários produtores de suplementos diversos, para falar o que é o mundo da farmácia. Que a gente só vende hoje para lojas de suplemento e talvez alguém disse que farmácia seja um negócio legal. Quando a gente falou, olha, são 90 mil farmácias no Brasil. Falou, como? 90 mil. E o mercado é esse e eles poderiam vender suplemento? Eles vendem leite para bebê, eles vendem... Podem. Tem um ambiente... Vamos nos ver lá, César. Vamos encontrar lá. Então, um segmento como esse, que hoje está saindo do fisiculturismo e indo cada vez mais para o bem-estar. Então, está tendo uma convergência muito clara aqui que vai capturar mais negócios para a farmácia dentro do mundo que hoje não existe, simplesmente, e que é bem-estar. Bom, para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso programa, eu queria que cada um colocasse o que acredita que se firmará como tendência nos próximos anos na venda de medicamentos. Márcio. Difícil pergunta, hein? Me deixou numa saia justa agora, né? Eu vou pegar minha bolinha de cristal aqui para... É tudo tão imprevisível, né, Márcio? Não, mas, assim... eu acho que em linhas gerais, assim, né? Eu acredito no fortalecimento do nosso setor, do varejo, da distribuição. Né? A indústria já temos indústrias muito sólidas no Brasil. Acredito que a preocupação com atender nichos de mercado, com ter um melhor mix de produto no ponto de venda mais assertivo, mais aliado com a necessidade do consumidor. Então, eu acho que, sem falar na questão de colocar o consumidor como no centro do universo. Eu acho que esse é o grande passo, assim, porque daí vem uma criação de várias oportunidades de negócios para toda a cadeia, né? Então, enquanto a gente ficar se preocupando com a indústria, distribuidora e varejo, a gente vai estar no mundo transacional de compra e venda, de abastecer o PDV. Então, a gente precisa ir buscar outras oportunidades, dar mais acesso, né, ao consumo, dar mais acesso ao tratamento. Acho que tem uma questão governamental também, à medida que melhora a renda da população, a saúde melhora, a gente já tem esse indicador.
Então, eu acho que é nessa linha. Eu não vejo grandes transformações. Você mas vê um aprimoramento, eu vejo né? um aprimoramento Do que a gente já tem. do que a gente já tem e uma preocupação com os nichos, aproveitamento dos nichos de mercado. Tá. E você, César? Assim, eu acho que eu concordo 100% com o que o Márcio comentou, mas eu acho assim, se eu pudesse, além das oportunidades que estão para a manutenção da saúde, a promoção da saúde, produtos físicos que a gente já entende bem, é uma questão de entender a dinâmica e colocar para funcionar na nossa esteira que já funciona super bem. Somos um país gigantesco que problemas logísticos nós temos, mas eles precisam ser tratados com devido peso, né? Tem problema logístico, tem problema de ruptura, etc. Mas, em geral, a população é bem atendida. Pela estrutura que a gente tem de distribuição, pelo processo fabril que nós temos no Brasil, é bem atendido. O que eu trago como a próxima etapa do varejo é serviço. E serviço observado na plenitude. Se a gente for lembrar romanticamente da farmácia do Seu Zé, nos interiores da vida, o Seu Zé tinha exatamente esse domínio. E hoje nós temos a tecnologia que pode transformar isso em milhões de Seu Zés tomando conta de cada um de nós. Ou em clusters de diabéticos, de pessoas que têm hipertensão, etc., que tem uma gama de serviços diferente e que pode aumentar o nível de frequência na loja e pode aumentar as transações feitas em cada loja. Mas serviço levado a sério e de uma profundidade cada vez maior e não necessariamente precisam ser remunerados, não necessariamente. Porque cada vez mais, eu tenho dito, especialmente no mercado não retail, no mercado de especialidades, como é dito, que hoje em dia eu estou observando um movimento muito claro de que a competitividade está sendo moldada pela capacidade das empresas de fazer boas parcerias. Então eu não preciso ter vacinação na minha farmácia, mas se eu tiver uma parceria com alguém que faz muito bem feito, eu continuo prestando um serviço e feito isso de uma maneira organizada, estruturada, é um caminho para continuar mais do que sobrevivendo, prosperando no mercado. As parcerias, elas podem ser melhores do que as oportunidades. Às vezes uma boa parceria funciona melhor que uma oportunidade, né? Sem dúvida. Bom, quero agradecer então a presença de vocês aqui. Eu adorei esse debate, acho que a gente trouxe algumas questões muito importantes, né, para o setor e saber como as pessoas podem encontrá-los, né, um telefone, um site, um endereço de Instagram. Obrigada, Márcio. Uma satisfação participar desse debate com vocês, Viviane, o César. Nossa empresa fica em Porto Alegre, né? Nós atendemos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nosso site é o www.gaúchafarma.com. César, para mim também, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação estar com você, com a Bradilan. Obrigado, Márcio, pelas contribuições. A Equivia.com é o nosso site, ali dá para navegar um pouco sobre as nossas soluções. E César Bentin, redes sociais, LinkedIn, etc. Eu estou ali sempre procurando contribuir da melhor forma possível. Mais uma vez, super obrigado. Maravilha, obrigada. Obrigada a você pela companhia e não deixe de seguir a Bradilan nas redes sociais, tem muito conteúdo interessante. Eu te vejo no próximo. Até lá.